Bom dia, bom dia para você. Como está o seu dia nesta manhã? Como você iniciou a sua manhã? Tudo bem? Espero que sim. Que o Espírito Santo possa alcançar o teu coração nessa hora. Que você possa entender que Deus, Ele é supremo, maravilhoso, cuidador de nós em todos os tempos, o nosso cuidador. E nada pode frustrar os planos do Senhor na minha e na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tão bom acordar e saber que tem um Deus que cuida da gente, que cuida de nós, não é? É tão bom acordar, abrir os olhos e saber que Deus nos propiciou, nos permitiu mais um dia na sua presença, mais um dia de graça, mais um dia de plenitude no seu Espírito Santo, mais um dia de amor que o Senhor nos dá. Hoje é um dia especial porque hoje o Senhor concedeu o nosso fôlego de vida. Hoje é um dia especial porque o Senhor nos fez levantar da nossa cama, nos fez olhar ao nosso redor e ver que tudo está bem, que tudo vai bem, que nada pode acontecer sem a mão do Senhor, que nada pode acontecer sem a permissão de Deus. E hoje é um dia especial por isso. Eu me regozijo no Senhor por entender e compreender a sua bondade. E por isso eu estou aqui nessa manhã, compreendendo a bondade de Deus, entendendo o chamado específico que Ele tem na minha vida, buscando em Deus fazer aquilo que Ele quer que eu faça. E você tem buscado no Senhor cumprir o propósito dele na sua vida? Se você ainda não começou, comece hoje. Feche teus olhos e peça a Deus no teu coração nessa hora. Pai, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Pai, qual é o propósito específico que o Senhor colocou sobre mim? Me faça enxergar nessa manhã. Me faça ver aquilo que o Senhor tem para mim. Me faça entender aquilo que o Senhor quer que eu faça. Começando o seu dia dessa forma, sabemos que é tudo mais fácil quando colocamos o Senhor na frente dos nossos passos. Ele tira todas as pedras, Ele tira todos os obstáculos, porque Ele vai passando adiante. Ele passa antes de nós. Então Ele tira tudo que é tropeço, tudo que é incômodo da nossa frente. Por que muitas vezes passamos os dias murmurando e lamentando? Porque não colocamos o Espírito Santo, não colocamos o Senhor de frente à nossa batalha. Não colocamos o Senhor na nossa frente para guiar os nossos passos. Aleluias. E nesta manhã, nós estamos chamando para nós o Senhor para guiar os nossos passos, para guiar o nosso entendimento nessa manhã, para guiar a nossa voz nessa manhã, para guiar o nosso ser nessa manhã. Que você nessa manhã chame o Espírito Santo para junto de você. Amém? Vamos ler um pouquinho hoje no livro de Jó 41. Livro de Jó 41. Aleluia, que vai dizer assim. Livro de Jó 42 diz assim: sei que tu podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Quem é este que obscurece o conselho sem sabedoria? Eu denunciei aquilo que não compreendia, coisas maravilhosamente prodigiosas para mim, o que eu ignorava. Ouça agora e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Portanto, me retrato das minhas palavras e me arrependo sobre pó e cinzas.
E aconteceu que, depois que o Senhor Jeová falou estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porquanto não falastes de mim o que era reto, como fez o meu servo Jó. A maioria das pessoas conhece a história de Jó, conhece o que conta a palavra sobre a vida de Jó, um homem que era temente e reto a Deus e se desviava do mal, tinha tudo e de repente do tudo se transformou em nada e ele fica entre pó e cinza, com chagas, coçando seu corpo com caco de telhas, e ainda a única que restou ao seu lado, a sua esposa, pede para ele amaldiçoar Deus e morrer. Sabemos essa história de cor. Todo crente, todo cristão conhece essa história. E vemos também que os seus amigos vieram, além de tudo, para acompanhar Jó no seu sofrimento e para acusar também. E entendemos que na maioria das vezes os nossos amigos, eles não estão presentes no nosso sofrimento. E muitas vezes os que vêm para se apresentar é para dar mais uma cutucada na ferida, ou então para ver realmente se você ainda está vivo ou se você já morreu. Como é que você tem vivido a sua vida com seus amigos? Veja se não se encaixa muitas da vida de Jó na nossa vida. E aqui nós vemos nesta manhã que Jó fala ao Senhor: eu sei, Senhor, que tu podes fazer todas as coisas e nada daquilo que tu queres, Pai, pode ser frustrado. Nenhum dos teus propósitos pode se frustrar. Então eu quero só te falar uma coisa bem simples nessa manhã. Frustrou o teu propósito? Frustrou o teu plano? Não deu certo? Não era com o Senhor, não era do Senhor, não era algo planejado por Deus, porque tudo que é planejado por Deus se cumpre, porque a palavra dele diz que nada que vem dele pode ser frustrado. E outro versículo muito interessante que me faz viajar nessa manhã é o 42:5, que diz: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Quantos de nós vivemos vidas com Deus, vivemos momentos com o Senhor, vivemos tempos e tempos de evangelho e conhecemos Deus através da pregação dos outros. Conhecemos Deus através dos louvores dos outros. Conhecemos Deus através das revelações dos outros. Conhecemos Deus apenas de ouvir falar. Mas aqui, Deus queria mostrar a Jó quem ele era. Deus queria mostrar a Jó quem realmente ele era na vida de Jó. Através desse sofrimento que Jó passou, através das situações de desgraça, de desfortúnio, de pobreza, de desentendimento, de tristeza, de dor e de doença, Deus mostrou a Jó quem ele era. Deus quis se apresentar a Jó através de todas essas coisas. Deus se apresentou a Jó. Por quê? Porque Jó manteve-se no seu propósito. Jó manteve-se na sua fidelidade com Deus. Aqui nós vemos um homem que realmente ele era justo e reto e desviava-se do mal perante o mundo, perante todas as situações. A palavra vai dizer que Jó se levantava de madrugada e ia oferecer sacrifício a Deus se porventura os filhos dele tivessem pecado. Se porventura tivesse havido qualquer pecado dentro da sua casa. Jó era um sacerdote. Jó era o sacerdote do seu lar, dos seus filhos, da sua esposa. Então cabia a ele se levantar cedo e se manter de pé perante Deus, colocando ali o seu sacrifício de adoração, o seu sacrifício de arrependimento pela vida dos seus. Quantos de nós
tem se posicionado. Você, sacerdote da sua casa, você que é o chefe da sua família, não basta dizer que somente você é chefe, basta você também se colocar na posição como tal. Veja o que Jó fazia. Jó sacrificava em favor da sua família. Sacrifício vivo, sacrifício físico, sacrifício espiritual. Muitos acham que sou somente sacerdote, quero ser o comandante da nau, mas não quero sacrificar. Não quero me colocar como escudeiro, não quero me posicionar de frente, eu só quero me posicionar de frente para as questões boas. Para aquilo que é difícil e sacrificoso eu não quero. E nessa manhã nós vemos Jó se posicionando pela sua família. Mas o sofrimento de Jó, a posição dele e a fidelidade dele mediante as circunstâncias más que sobrevieram sobre a sua vida, fez com que Jó pudesse conhecer a Deus. Veja que antes Jó não conhecia Deus. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Jó conhecia Deus das palavras contadas, porque nessa época não haviam livros, das palavras, da oralidade da palavra. E Jó conhecia Deus pelas histórias contadas de seus ancestrais, dos seus avós, pais. Mas Deus queria algo mais com Jó. Deus queria mostrar-se a Jó. Deus queria mostrar quem ele era. Deus queria que Jó o visse com seus olhos e pudesse sentir a presença de Deus, pudesse ver o que Deus era capaz de fazer na sua vida. E é esse Deus que eu prego toda manhã. É esse Deus que eu quero que você conheça nessa manhã. É esse Deus que quer se apresentar, um Deus que muda a vida, um Deus que transforma. Veja que aqui vai falar após, é tão linda essa história, mas como o meu tempo é curto para apresentar este vídeo, após toda a perca, após Jó conhecer a Deus, após Deus se fazer conhecido a Jó, Jó recebe de volta tudo aquilo que perdeu. Mas Jó recebe de volta de qualquer maneira? Não. Deus faz com que os próprios amigos de Jó o abençoassem. Sabe aquele acusador lá do princípio? Sabe aqueles que vieram acusar a Jó e ver como é que estava a situação, ver se ele ainda estava vivo, como é que estavam as suas chagas? Pois é, Deus fez eles abençoarem a Jó com suas riquezas. E muitos parentes vieram. Sabe aquele parente que não te visita? Sabe aqueles parentes que não querem saber de você? Que você está ali orando por eles, buscando por eles, fazendo tudo e eles não querem nem saber que você existe? Pois é, no final da história aqui, eles vêm e abençoam a Jó. Por quê? Porque Deus mandou. Em tudo há um propósito. Amém? Descansa teu coração nessa manhã. Eu não sei o que tu estás vivendo, o que tu estás passando, como é que está a tua situação aí. Mas entenda uma coisa, tem propósito nisso. Tem um propósito específico, você vai contemplar a bondade de Deus, você vai contemplar a misericórdia do Senhor, você vai contemplar o que Deus tem na sua vida, você vai contemplar as riquezas do Senhor vindo sobre ti, a prosperidade de Deus. Quando eu falo nisso, eu não falo somente material, mas também vai contemplar tudo aquilo que Deus tem para você. Fica fiel. Continue fiel ao Senhor, que Ele vai fazer-se conhecido. Então, era toda uma estratégia, um propósito de Deus para que Jó fosse abençoado. E ele permaneceu no propósito. Veja, hoje a minha xícara diz assim, não sei se vai dar para ler, há um propósito em todas as coisas. Deus abençoe seu dia e tenha um propósito nesta palavra, nesta manhã, alcançar o teu coração. Aleluia. Deus abençoe.